Toque de Bola. Oferecimento Excelsior Seguros, a sua companhia de seguros desde 1943. Boa noite, amigos da Nova Nordeste, é um prazer estar com vocês outra vez em mais um Toque de Bola, o nosso Toque de Bola sempre itinerante, e a nossa base agora chama-se Chalé 92, um restaurante que a gente achou talvez o mais charmoso aqui do Recife. Tem um restaurante em São Paulo chamado Figueira Rubaiá, do qual eu sou fã, e quando eu entrei nessa área que vocês vão ver daqui a pouco aqui, que eu vi esse telhado de vidro, eu fiquei apaixonado pelo local e frequento quase que diariamente aqui com a minha família. Tem lugar para criança, enfim, é um lugar super agradável e o Laércio tem um bom gosto enorme que vocês vão ver ao longo do programa. Para você que não gosta de novela mexicana, como eu sempre digo aqui no nosso programa, venha para cá para assistir ao Toque de Bola. Estamos ao lado do Toninho Monteiro. Tudo bom, Toninho? Tudo bom. Prazer revê-lo, amigo. Prazer é meu. O Toninho que voltou a comandar o futebol do Náutico nessa gestão do Marcos Freitas e que está tendo trabalho, viu, Toninho? O Náutico começa com um time mais do que surpreendentemente arrumado, né, a ponto de fazer a melhor campanha do hexagonal, e de repente, quando vai ser testado efetivamente nos jogos decisivos, o Náutico termina perdendo 2 partidas e vocês, de antemão, já mudam um treinador. O que levou vocês, a pergunta inicial é essa, a tirar o Dalpozo? O que aconteceu para o Dalpozo não continuar? Toninho, boa noite. Boa noite, Léo e telespectador. Você sabe, Léo, que o futebol vive de resultado, né? Nós fomos eliminados da Copa do Brasil de uma maneira vexatória, que eu não admito, com todo respeito ao Vitória da Conquista, mas o Náutico é um time de 115 anos e não pode, né, ser desclassificado da forma como foi. E fizemos uma boa campanha dos pontos corridos no Pernambucano e nas finais o time não correspondeu. E você sabe que nesses 20 dias o Sport trocou de treinador por maus resultados. O Santa Cruz também mudou de treinador. E eu acho isso corroqueiro no futebol. O futebol é resultado. Então, infelizmente, não tenho o que falar do Dalpozo. Uma grande figura, um homem de bem, um homem de família, um entendedor de futebol. O Alexandre Faria também, pessoa maravilhosa, não tenho o que falar. Mas tem que mudar, futebol é isso. Eu discordo um pouco do teu pensamento, Toninho, porque eu falo sempre o seguinte. O treinador, para mim, ele não deve sair por resultados. Ele não deve sair por imposição de imprensa, ele não deve sair por imposição de torcedores. Ele sai quando você olha para frente, olha para o grupo e vê que ele não vai evoluir. Se vocês têm essa convicção de que ele não pode melhorar, porque você pode. Se você analisou aí, o Náutico saiu para o Vitória da Conquista, mas se a gente analisa por outro ângulo, a gente diz assim, o Náutico só tinha perdido uma partida até os jogos contra o Santa Cruz, foi contra o Sport na Ilha do Retiro. Quando você diz, o Náutico botou 3 pontos em cima do Salgueiro, 6 pontos em cima do Sport, 12 pontos em cima do Santa Cruz. Quando você faz um somatório, você vai botar na balança e se por acaso vocês achassem que poderia haver uma evolução com o Náutico com a presença dele, Dalpozo, talvez vocês estivessem defendendo esses outros números que eu estou passando agora, não? Não, observe quando é que começou o declínio técnico do Náutico, aquela partida contra o Central. O Náutico jogou 2 partidas ruins, mas voltou a jogar bem com o Salgueiro lá e venceu por 2-0. Eu não achei que... Desculpe, agora eu que vou discordar de você. Eu acho que a partida com o Salgueiro, nós ganhamos, fizemos um bom primeiro tempo, mas o segundo tempo o Salgueiro dominou o Náutico. Era para ter sido uns 3-2. Aí a gente vai entrar no mérito do grupo. Você acha que esse time, ele pode render mais? Esse grupo que aí está, ele tem futebol para render mais? Ele vai render. Hoje eu vim aqui prestigiar o seu programa. Eu não posso negar um pedido seu, que você mora no meu coração. É recíproco, Toninho. Então, eu estava no CT agora, numa reunião, nós estamos fazendo uma reavaliação, vamos contratar e vamos dispensar. Aí é que tá. Se a gente pensa assim, eu falei assim, nem Deus, se Deus resolver ser treinador e pegar esse grupo, vai fazer o Náutico subir para a primeira divisão. Minha concepção. Porque o Náutico tem deficiências do meio para frente que são muito fortes. Basta a gente ver que o artilheiro do time é o zagueiro, é o Ronaldo Alves, né? E que o Bergson, que era o melhor atacante que o Náutico tinha, terminou passando todo esse período sem poder jogar por contusão. Aí quando você vai para Thiago Santana, quando você vai para o Daniel Moraes, você joga a camisa para cima e vê quem é que está um pouquinho melhor nessas circunstâncias. Se é para contratar, por que vocês não contrataram para o Dalpozo também? Isso aqui essas contratações foi todas pedido do Dalpozo. Eu tenho uma história com o Galo, né? O Alexandre Galo era técnico do Sport e deixou o Sport na véspera da partida com o Ipatinga para, segundo ele, resolver um problema trabalhista em São Paulo.
Não foi. Ele foi acertar o contrato com o Internacional. Foi embora para Porto Alegre. E aí, voltou para o jogo contra o Ipatinga e dentro do gramado, eu falo isso porque eu já contei essa história para o próprio Galo e a gente já conversou bastante sobre isso depois. E aí, nesse jogo contra o Ipatinga, o Galo perdeu o respeito dos jogadores, porque os jogadores não aceitaram o fato dele ter dito que ia para resolver um problema trabalhista, quando na verdade ele estava deixando o grupo, estava acertando com o Internacional de Porto Alegre. Quando o Guga, determinada vez, Gustavo... Como é que é o nome dele, que foi do Náutico, diretor de futebol do Náutico há muito tempo? Gustavo Rego. Quando o Gustavo Rego certa vez falou que o nome para assumir o Náutico era o Galo, eu me arrepiei, contei essa história para ele, cara, ele fez isso assim, assado. Aí o André Campos interveio, conversou comigo, disse, Léo, conversa com o Galo, a história não é bem assim, é outra história. E aí fomos sentar, eu e o Galo, ele voltou para o Náutico, nós sentamos para almoçar e ele contou para mim da seguinte forma. Eu fui mal orientado por um empresário que dizia, se passar um time pegue, o Galo era o primeiro colocado no ranking dos nômades dos treinadores do Brasil. Surgia um trabalho, ele deixava o clube e ia para o trabalho. E ele falou que tinha mudado a sua concepção completamente e que não mais faria isso e que seria um treinador que iria mostrar aqui a competência que ele queria mostrar, que ele queria provar e que ele tinha deixado a desejar. E aí ele mostrou essa competência nesse último trabalho que ele fez no Náutico. E saiu, claro, para a Seleção Brasileira. Eu acho que só o Muricy declinou de um convite da Seleção Brasileira para ficar no clube. O Galo amadureceu bastante. E com um detalhe, aí eu estou favorável a você. O Alexandre Galo montou um grande time. Ele conseguiu fazer um time em que o Náutico rendeu. Pena que quando ele saiu o negócio degringolou naquela oportunidade. Aí veio o problema político no clube, né? O Náutico já é eu não acredito, Léo, que nenhum clube dividido tenha facilidade no dia a dia. Então você vê o perfil do presidente Marco Freitas, sempre querendo unir, ouvindo opiniões de todos. E a questão do Galo, e as pessoas amadurecem. A feitiçaria dele pode ter sido mal orientado, foi o começo da carreira dele, mas ele é um homem de caráter. Você vê o cuidado quando eu fui contratar ele, quando eu liguei para ele, olha, eu só converso sobre Náutico quando você tiver definido a situação do Dalpozo, porque eu não gostaria de fazer o que fizeram com ele na Ponte Preta. Ele chegou, ele disse que ele fez uma reunião e à tarde ligaram para ele dizendo que ele estava dispensado. Então isso com o treinador, com o Eduardo Batista. Então, as pessoas vão vivendo, vão aprendendo, vão sarando as feridas. Eu já cometi erros na minha vida, você já cometeu. Eu acredito que naquela época foi uma imaturidade, embora ele disse que ele pagou a multa ao Sport, parece, da época, pagou tudo certo, mas foi mal interpretado, mas isso já passou, já faz mais de 10 anos, eu acho, né? 10 anos que isso aconteceu. Ele tinha 30 e tantos anos, então... E também acho que ele não fez nada de especial. Não estava dentro, não vou opinar, mas as coisas passam. Ele hoje é um homem maduro, experiente, tem muito respeito no mercado. E eu estou vendo agora que a gente está vendo já uns nomes aí e as pessoas sempre mandando mensagem para mim pela competência de ter contratado um treinador de ponta, que ele é um treinador de ponta. Querendo ou não, é um treinador de ponta. E acho que vai ajudar muito o Náutico. Você falou Náutico político, Toninho. Eu vivi o Náutico e devo o pouco que eu sou, muito eu devo ao Náutico. Porque foi uma escola. Trabalhar no Náutico durante 2 anos, convivendo politicamente com um clube, que ele é muito forte em termos das pessoas, as pessoas de poder em Pernambuco, muitos deles são alvirrubros, sempre foi, em todos os tempos. Então o Náutico ele é capaz de fazer, ele é capaz de agregar, ele é capaz, mas ele tem uma corrente política muito forte. E eu lembro que o Náutico, eu falei muito isso, essa frase, de que o Náutico teve aquela época lá atrás do Wilson Campos com o Zé Porfírio. Depois o Náutico rachou de tal maneira que o Náutico conquistou 4 títulos em 30 anos. O Náutico conquistou 7-4, 8-9, 8-4, 8-5 e 8-9. 30 anos só esses 4 títulos. Quando o Náutico voltou a se unir, dessa vez em torno do nome do André Campos, em 2001, quando o Fred saiu, o Náutico ganhou em 4 títulos, em 4 anos ganhou 3 títulos. E aí o Náutico de novo está nesse ato de 12 anos sem conquistar um campeonato. Novamente a gente vê essa turbulência política. E o Marcos Freitas, diferentemente do Glauber, e eu falei isso já abertamente várias vezes, quando o Glauber assumiu, eu via sangue nos olhos dos alvirrubros com raiva de grupos. E quando o Marcos Freitas assumiu, ele tirou a camisa da campanha e chamou todo mundo para dentro do clube. Você acha viável isso? Você acha que está diminuindo essa turbulência, que está havendo uma situação melhor? Ou o Náutico ainda vai padecer em função disso, Toninho? Não, da parte de Marcos Freitas, da minha parte, da parte da diretoria de futebol,
todo mundo está trabalhando. Eu converso com pessoas que foram do lado de lá, do MTA. Da minha parte, eu não vejo isso. Aí tem que pensar no clube. Eu acho que quem perde é o clube, certo? E Marco Freitas está dando essa demonstração de unir o clube. Você nunca viu uma declaração raivosa de Marco Freitas. Nunca. Eu nunca vi. Porque é do perfil dele. Ele é um agregador. Então... Vocês levaram ele para o hospital segunda-feira. Brincadeira que vocês fazem com ele, viu? Não, ele teve... Eu já estava com o Marco Freitas há um ano atrás. Ele teve esse problema de pico de pressão. Já é dele. Ele falou que era hipertenso, que é diabético, que de vez em quando está acontecendo. Acontece. Então coincidiu. Tem um pouco de estresse pelo cargo. É muita responsabilidade, certo? Nós tivemos esse episódio da Arena, desse contrato da Arena, que incomoda muito. Qual é a tua visão em cima disso? O que fazer para resolver? Você acha que o Náutico deve seguir um contrato com a Arena com mais 30 anos, deve voltar para os aflitos, deve ter um plano C, enfim? Não é muito a minha área, mas o meu sentimento é que vai haver um acordo aí com o governo, levar o Náutico fazer umas negociações de 10 jogos, o Sport também e o Santa Cruz, de levar alguns jogos para lá e a gente voltar a jogar também nos aflitos. Eu acho que vai ser por aí. Porque é inviável você fazer um jogo pequeno com um apelo de pouco público na Arena. Parece que a Arena lá tem um custo mensal de R$1.300.000. Você para botar para moer um jogo, vamos dizer, um Náutico e um time menor, não vale a pena. É questão de número. Futebol é número, alguém vai pagar a conta. E o governo não pode, o governo já tem as dificuldades financeiras, certo? Então vamos aguardar aí. Eu acho que vai ser isso, vai ser os dois. O Santa Cruz tem o estádio dele, vai levar certos jogos para a Arena, eu acredito que seja isso, o Sport e o Náutico. Então nós precisamos ter a nossa casa. Estamos na reta final do campeonato e a gente espera que as torcidas compareçam em peso aos jogos, lotando os estádios e com muita alegria. A cada jogo, vamos torcer com muita emoção na luta dos times pelas cores de sua bandeira, levando para dentro do campo todo o brilho do nosso futebol. E mais do que nunca, chegou a hora do torcedor também fazer bonito, agindo sem violência, garantindo tranquilidade e paz nas arquibancadas. Tudo isso para a gente poder lembrar das finais do campeonato pela beleza das jogadas, pelos gritos de gol e pelos sorrisos do torcedor. Camisa Oficial da Paz, uma campanha do governo de Pernambuco, juntos fazemos mais. Para viabilizar a volta dos aflitos, eu conversei com o secretário Felipe Carreiras e ele me dizia: Léo, eu preciso que o Náutico me diga efetivamente qual é o custo para reabrir os aflitos. Se é 1 milhão, são 2 milhões, 2 milhões e meio, qual é essa conta para que possa começar a haver uma perspectiva de acordo em relação ao que o governo poderia ajudar já o Náutico no distrato desse contrato, e aí sim se discutir quantos jogos o Náutico deveria fazer lá na Arena em contrapartida. Você já tem essa noção para reabrir os aflitos hoje, qual seria esse custo, Toninho? Não, tem um pessoal aí que está fazendo esse trabalho e Marco Freitas nomeou uma comissão aí que está resolvendo isso, conversando com o governo. Na hora certa isso vem tudo para a imprensa, vai tudo se resolver. Eu acho que se conversando é que vai se chegar a uma solução. Bom para o Náutico, bom para o Estado, bom para o futebol Pernambuco. Então eu acho que na hora certa vocês vão saber. Então assim, não seria um retrocesso a gente imaginar o Náutico sair dali, um estádio como é a Arena, em que, Toninho, hoje se fala muito de logística. Quando construíram o Morumbi na década de 60, muito se falava que seria um elefante branco, porque ele era longe do centro da cidade e que era muito dificultoso para pegar transporte, para chegar lá. O Morumbi hoje é um dos bairros mais nobres de São Paulo, existe todo um entorno. Quando a gente vislumbra o seguinte: Recife não tem para onde crescer. Se você vai para o norte, você tem Olinda. Se você vai para o sul, você tem Jaboatão. Se você vai para o mar, o mar que está engolindo a gente, que está vindo lá para cá. Só nos resta o lado oeste, que é o lado da Arena. E aí não é demais pensar que nós possamos acreditar que daqui a 10 anos nós vamos ter aquilo ali totalmente povoado, Toninho. Sim, e o Náutico vai montar nesse elefante branco. Cadê a mobilidade que prometeram? O metrô não chega. Prometeram uma faculdade lá. Disseram, uma cidade, né, da Copa. Cidade da Copa. Cadê? O Náutico não rompeu nenhum contrato. O Náutico está aqui cumprindo o contrato dele com o Odebrecht. Quem rompeu o contrato foi o governo do estado com o Odebrecht. Eu estou aqui de camarote, não estou me negando a jogar não, certo? Mas vamos aguardar. Então acho que vai ser uma construção com o governo, com o Odebrecht, que estão querendo contratar uma empresa, né, para administrar. Vamos aguardar. O Náutico está de camarote. Muita coisa foi prometida e não foi cumprida. Certo? Você vê, às vezes, o público lá pequeno, que poderia dar 8 mil, 9 mil, vai 2 mil pessoas, 3 mil. Então, é difícil, mas estamos com calma.
Vamos com calma, com serenidade, contrato, temos pessoas envolvidas, clubes, instituições sérias. Então, eu acho que o Marco Freitas criou essa comissão, certo? Que vai tratar isso em alto nível, certo? Vai ser bom para o Náutico, bom para o governo, bom para o Odebrecht, bom para o Santa Cruz, para o esporte, se também eles quiserem jogar lá. Vamos ter paciência que a gente vai chegar lá. Tá, agora eu só vou falar algo que eu também disse para Felipe Carreiras em relação a isso aí, em relação a essa falha que também aconteceu por parte do governo nesse sentido. Aliás, do governo e da Odebrecht, que deviam ter pensado juntos nisso aí. A Companhia Excelsior de Seguros é uma empresa de abrangência nacional com forte atuação regional. Foi fundada em 43 e teve a matriz transferida em 96 aqui para o Recife. É a única seguradora com matriz ativa em todo o norte e nordeste do Brasil. Entre os produtos oferecidos pela Excelsior estão o seguro garantia, aeronáutico, habitacional, residencial e empresarial, responsabilidade civil, equipamentos móveis e estacionários, riscos diversos, vida em grupo e acidentes pessoais em grupo. Nos planos estão a manutenção do alto índice de crescimento, com foco prioritário de expansão nas operações das regiões sul e sudeste do Brasil. O Campeonato Pernambucano está se aproximando dos seus jogos finais. Os times que disputam o título chegaram à reta final com muito mérito. É hora também de reconhecer o valor da sua participação, torcedor. Você que tem prestigiado o nosso futebol, indo a campo com sua alegria e vibração, que soube defender as cores do seu time. Você que participou da nossa campanha e colaborou para a paz nos nossos estádios. Obrigado, torcedor, por ter vestido a camisa oficial da paz. Uma campanha do governo de Pernambuco, juntos fazemos mais. O que é que eu falei para o Felipe Carreiras? Tivesse o governo ele gastou 230 milhões, não foi uma verba altíssima do início até agora, para a manutenção da arena. Se ele tivesse gasto, acredito eu, 30 milhões, ele teria construído uma estação a mais. Só isso, uma estação a mais de metrô. Os grandes estádios do mundo, eles escoam de metrô, né? O Wembley, eu tive o prazer foi o mais recente que eu fui. No jogo o Wembley só abre hoje para Champions League, para a final de Champions League ou para jogos da seleção inglesa. Eu fui ver Inglaterra e República Tcheca. São 80 mil lugares, o escoamento aconteceu em 20 minutos. Agora você tem uma plataforma longa, ampla e uma estação própria para isso. O metrô para dentro de lá. É praticamente dentro. Praticamente dentro. Eu fui agora o último jogo, engarrafado, é absurdo. Então tem que mudar alguma coisa para melhorar. Eles têm que fazer essa estação, aí é o que eu falo, você gastaria 20 milhões, 30 milhões faria uma estação e pouparia, porque aí aumentaria muito o fluxo. Porque quando você começa a criar rejeição de algum lugar em função, vou não porque é longe, vou não porque não tem como chegar, você começa a criar, estigmatizar esse tipo de coisa, você termina se afastando um pouco da possibilidade de você ir aos eventos. E o que a gente vê, sem dúvida alguma, é que o Náutico terminou perdendo muito público por isso. Mas também tem outro lado, Toninho. Muito se fala assim, o caldeirão dos aflitos. Quantos títulos o Náutico ganhou nos aflitos de 68 para cá? Eu também concordo. Eu estou pensando nesse lado. O que foi prometido não foi cumprido, certo? E também eu não acho também que os aflitos seja o grande diferencial. Não é isso. Mas que diante dessas dificuldades de ir para a arena, isso começou a criar uma rejeição da torcida, uma rejeição, vai, e já está na mídia, você sabe como é. Então, se o governo melhora o acesso, a mobilidade, né? A gente está cumprindo o nosso papel, Léo. O Náutico não está descumprindo nada, certo? Porque nós temos o contrato, tem multa, então nós temos que ter muita responsabilidade, temos queixas a fazer e já está tudo na mesa lá. O Carreira sabe quais são as dificuldades. Então vamos ver como é que vai se resolver isso. Agora o Náutico não pode se sair sacrificado nessa história. Já fomos o primeiro a aderir e estamos cumprindo. Agora também não vamos ser o bobo dessa brincadeira toda. Eu vejo um problema grave nos aflitos. Eu moro do lado, Toninho. Para mim seria espetacular se ficasse ali, porque eu vou a pé e volto a pé para o estádio. Mas quem vai estar em Boa Viagem, por exemplo, você tem rejeição para chegar na arena, mas é melhor você ir de Boa Viagem hoje para a arena do que você ir para os aflitos, porque você trava, principalmente nesses jogos com os horários malucos de 7h30 da noite, de 6h30 da noite. Pra você entrar nos aflitos, eu moro ali, a Rosa e Silva ela é travada hoje 3 horas da tarde, sem nada, ela já está travada. Você imagina um jogo hoje, se a gente imaginar que carros estão sendo produzidos e as ruas continuam as mesmas, vai chegar um ponto onde ninguém consegue chegar também nos aflitos. Nos aflitos também, no Arruda. Ontem eu fui para casa ali pelo Carrefour, já estava engarrafado ali. Na quarta-feira no jogo do Santo? O Santo de ontem, do jogo. Quarta-feira passada? Quarta-feira passada. Eu chegando lá, já estava no Carrefour, tudo travado. E o jogo no Arruda. Então, isso é a questão de mobilidade, você vai acontecer na Ilha do Retiro, nos aflitos e no Arruda. E na arena. A arena, para mim, era o mais fácil de resolver. E ninguém resolve. É fazer a negócio do metrô,
botar transporte público. O Carreira diz que vai fazer isso. Vamos aguardar, vamos dar tempo ao tempo aí, que o Náutico está com disposição de resolver isso, que seja bom para todo mundo. E ninguém aqui está com a intenção de romper contrato, é tudo no acordo, que o que se faz é bom para o Pernambuco e para o futebol pernambucano. É um equipamento de primeiro mundo. É um equipamento de primeiro mundo, a gente também não pode desprezar. Eu tenho esse carinho enorme pelo Náutico e pelos alvirrubros e estudo muito o Náutico. O Náutico até hoje fala, Hexa é luxo. Quando o Náutico ganhou aquele título para o Sport, que o Sport é hexacampeão, que terminou na gestão do André, o Náutico tirando aquele hexacampeonato primeiro, 2001, eu falei, André, você fez um grande serviço para o futebol de Pernambuco, porque os alvirrubros continuarão com esse orgulho de serem os únicos hexacampeões. Aí o Náutico passou mais um tempo com esse tal Sport, outra vez pentacampeão, e o Náutico de novo não viu, o Sport não conseguiu ser hexacampeão outra vez. E o Náutico continuou dizendo, o Hexa é luxo. Você não acha que, se o Náutico esquecer esse negócio de Hexa e pensar em primeira divisão, quando a gente fala assim, vê, essa pergunta eu tenho que fazer você, até porque você é torcedor e ao mesmo tempo é um empresário. O Sport passou, Toninho, 11 anos na primeira divisão, de 90 a 2000, contando os números de rombo, né, 90 e 2000. Nesse período, o Santa foi campeão em 90, foi campeão em 93 e foi campeão em 95. O resto só deu o título do Sport. Foram 8 títulos em 11 anos. Por que isso aconteceu? Porque o Sport estava na primeira divisão durante todo esse período. Ganhou poder de barganha. Quando ia negociar com televisão, cobrava mais caro, aumentando. De repente eu vi, e estava no meio desse tiroteio aí, porque foi em 96 quando eu fui para o Náutico. Então era assim, o Sport ganhando, um exemplo, 1 milhão e o Náutico tendo 200 mil. O abismo foi muito grande financeiro. Para que esse abismo diminua e acabe, é preciso que o Náutico foque a primeira divisão. Se o Náutico estiver na primeira divisão, os números de títulos estaduais tendem, pode não acontecer, mas tendem a aumentar. Você pensa assim? Ou você é daqueles que queriam ser campeão estadual para acabar com o tabu? Se você pudesse optar, chegar no final do ano, olhar para trás, você ia dizer assim, não, pô, Toninho, você foi campeão pernambucano, parabéns, ou você preferiu pô, Toninho, você botou o time na primeira divisão? Eu já como vice-presidente de futebol, coloquei em 2011, certo? E em 2012 fizemos uma boa campanha, até rebaixamos o Sport aqui naquele jogo nos aflitos. Então eu prefiro primeira divisão, certo? Agora, se você for olhar a história... Você diria isso também enquanto estava disputando o Pernambucano, não é porque perdeu o Pernambucano agora não? Não, eu sempre achei que eu gosto, lógico que eu estou ali para ser campeão pernambucano. Mas se você disser assim, então você prefere o quê? Para a vida financeira, para você organizar o clube, é você passar para a primeira divisão. Porque daqui a 2 anos vai mudar a política de distribuição de renda, de verba. Vai ser 40% dividido igual aos clubes e os 30% por meritocracia e 30% por audiência. Então, já é um começo como é na Inglaterra. Na Inglaterra é 50% dividido igual. Agora, se você vê a hegemonia do Sport, ele teve quando ele entrou no Clube dos 13. O campeonato pernambucano está se aproximando dos seus últimos jogos. Os times que disputam o título chegaram à reta final com muito mérito. É hora também de reconhecer o valor da sua participação, torcedor. Você que tem prestigiado o nosso futebol, indo a campo com a sua alegria e vibração, que soube defender as cores do seu time. Você que participou da nossa campanha e colaborou para a paz nos nossos estádios. Obrigado, torcedor, por ter vestido a camisa oficial da paz. Uma campanha do governo de Pernambuco. Juntos fazemos mais. O Clube dos 13, ele nasce com o Santa. O Clube dos 13 eram 4 do Rio, 4 de São Paulo, 2 de Minas, 2 do Rio Grande do Sul e o Bahia. Aí, para que eles compusessem aquele módulo verde, eles puxaram o Santa Cruz, o Goiás e o Curitiba. E formaram 16. Aí, esse grupo era privilegiado, foi quem fez a Copa União. Quando foi no começo da década de 90, que o Sport subiu de 90, exatamente no ano de 90, que ele foi para a primeira divisão, o Sport não foi caindo mais. Aí ele foi entrando no clube dos 20, que eram os 7 agregados que foram conseguindo se manter. Vitória, Atlético Paranaense, coisa e tal. Aí ele passou a ter mais verba. É isso que o Náutico tem que fazer. Não, nós estamos fazendo, mas foi uma discriminação. Eu tive com o Marquinhos Freitas para negociar com a Globo e eu disse lá ao rapaz lá, Fernando, se eu não me engano. Fernando Lima. Eu disse, o que vocês fizeram com o futebol no Nordeste, vou falar uma palavra feia aqui, foi uma sacanagem. Vocês acabaram com... Vocês só não acabam um clube grande como o Náutico, porque é um clube que tem tradição, é uma instituição centenária, que pertence à cultura
do clube, do estado. Mas o Sport ganhou mais dinheiro porque ficou na primeira ou ficou na primeira porque ganhou mais dinheiro? Eu acho que foi o contrário, ele ficou primeiro muito tempo na primeira divisão para ter o poder de barganha, não? Mas, Léo, ele ganhava 30 milhões, se ele caísse no outro mês, ele teria 25 no outro ano. Porque ele ganhou esse poder de barganha, Toninho. Olha, não, você passou quantos anos na primeira divisão agora? 3, não foi? 2 anos. Não, 2 e depois caiu. Pronto. Quando você caiu, você já estava com orçamento anual, foi exatamente, eu acho, quando foi para a gestão do Maurício, de 50 milhões ano, não foi isso? Mas, Léo... Se você se manter na primeira, você ia chegar. Léo, o antigo modelo do Clube dos Três é o seguinte, você ganhava 30 milhões, um exemplo, 30. Se você caísse no outro ano, você teria os mesmos 30. Se você fizer isso na primeira divisão, você vai estar nele. Mas quem era parte do Clube dos 13, quem não era parte do Clube dos 13, o Náutico caiu em 2013, ganhava 24 milhões, se eu não me engano. Quando caiu, recebeu 4. Passe mais 5 anos. Sim. Passe mais 5 anos na primeira. Aí você fala assim, eu não quero meus jogos televisionados. Mas é difícil não adianta você só pegar 50 milhões, 20 milhões, dar no clube, com a certeza de você, com esses 25 milhões, você está muito atrás ainda de um Flamengo, de um Sport, de um Vasco. Não vai resolver a vida do clube, porque a gente tem um acúmulo aí de 115 anos de débito. Agora, se me dê eu queria ver se o Náutico tivesse no Clube dos 13, se a gente estava nessa situação. Eu duvido. Agora, faça um estudo, você que é um estudioso, de todos os clubes que participaram do Clube dos 13, se eles não são os grandes clubes hoje, estruturados. Veja, você está dizendo algo que eu não estou discordando de você, não. Eu só estou discutindo quem nasceu primeiro, se foi eu ou foi a galinha. O que eu estou dizendo é que o Sport não ficou privilegiado porque era do Clube dos 13. Ele só entrou no Clube dos 13 porque ficou na primeira divisão. Essa é a discussão. Se o Náutico tivesse passado mais 5 anos na primeira divisão, você entraria na marra. Léo, o Clube dos 13 foi criado aí, na época até de Luciano Bivar, se eu não me engano. Não, é aí que você está equivocado. Criou-se o Clube dos 13, criou-se um cartel com a TV Globo, certo? E ela hoje se arrepende. Que essa política acabou com o futebol do Nordeste, está acabando. Só não acabou porque nós somos grandes, principalmente Pernambuco. Como é que você vai eu vou para uma competição? Pode acontecer, o Palmeiras já caiu, o Corinthians já caiu. Não é só dinheiro, não. Às vezes alguma química deu errado, o time cai. Aí você tem um orçamento de 100 milhões, no outro ano você recebe os 100. Agora o Náutico cai, recebendo 25, aí recebe 3. Como é que eu vou me planejar? Sem dúvida. Eu vou falar, só para fechar o assunto, eu vou falar mais um detalhe que, concordando com você. A Companhia Celso de Seguros é uma empresa de abrangência nacional com forte atuação regional. Foi fundada em 43 e teve a matriz transferida em 96 aqui para o Recife. É a única seguradora com matriz ativa em todo o norte e nordeste do Brasil. Entre os produtos oferecidos pela Celso estão seguro garantia, aeronáutico, habitacional, residencial, empresarial, responsabilidade civil, equipamentos móveis e estacionários, riscos diversos, vida em grupo e acidentes pessoais em grupo. Nos seus planos estão manutenção do alto índice de crescimento com foco prioritário de expansão nas operações das regiões sul e sudeste do Brasil. Estamos na reta final do campeonato e a gente espera que as torcidas compareçam em peso aos jogos, lotando os estádios com muita alegria. A cada jogo, vamos torcer com muita emoção, na luta dos times pelas cores de sua bandeira, levando para dentro do campo todo o brilho do nosso futebol. E mais do que nunca, chegou a hora do torcedor também fazer bonito, agindo sem violência, garantindo tranquilidade e paz nas arquibancadas. Tudo isso para a gente poder lembrar das finais do campeonato, pela beleza das jogadas, pelos gritos de gol e pelos sorrisos do torcedor. Camisa Oficial da Paz, uma campanha do governo de Pernambuco. Juntos, fazemos mais. Para finalizar, Toninho, eu concordo tanto com você que eu chamo das Ferraris. Você tem 13 Ferraris. O doido lá, o maluco, que foi treinador do Náutico lá, o Jorginho, ele só disse uma coisa que me fez refletir na vida. Vocês estão pensando, ele estava no Bahia, ele falou, vocês estão pensando que algum clube fora dos 12 vai ser campeão brasileiro? Vocês podem tirar o cavalo com esse regulamento, pode tirar o cavalo na chuva. E eu parei para pensar, para que um clube que não faça parte desses 12, Rio, São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul, seja campeão, para que um de nós seja campeão, qualquer que seja, Náutico, Santa Cruz, Sport, você tem que torcer para 12 Ferraris quebrarem, juntas. Você quebra 3, quebra 4, 5, o Sport foi sexto no ano passado, mas quebrar 12, as 12 serem incompetentes a ponto de não formarem um time com a disparidade financeira absurda que tem, é brincadeira. Não precisa quebrar não, bota Rubinho Barrichello para pilotar elas. É impossível, eu estava falando isso com o Galo ontem. Existem ali esses 12 times que não adianta, só se for um aborto da natureza, de um time encaixar
e ser campeão. É muito difícil, muito difícil. Falou que sobe, hein? Anote aí, torcedor alvirrubro. Ele falou que sobe esse ano da primeira divisão. Um abraço, Toninho. Estamos trabalhando para isso. Obrigado pela oportunidade. Grande Toninho Monteiro, participante com a gente hoje do nosso Toque de Bola, que vai voltar no próximo sábado às 7h50 aqui na Nova. Amanhã, lembrando, ao vivo, 9 da noite, não perca tudo sobre a final do campeonato, da Copa do Nordeste, envolvendo o Santa Cruz contra a equipe do Campinense. Um grande abraço a todos, um abraço e até amanhã. Tchau. Toque de Bola. Oferecimento Excelsior Seguros, a sua companhia de seguros desde 1943.